vez. Nós estamos na Rádio Aliança, graças a Deus por mais uma tarde, né, que nós estamos aqui e falando do amor de Deus, falando das promessas do Senhor, falando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida daqueles que servem a Deus. A gente fica sabendo de cada testemunho lindo, né? Cada coisa linda que a gente fica sabendo que o Senhor faz na vida das pessoas, e a gente fica muito edificado com isso, fica muito animado a prosseguir servindo ao Senhor e vendo que as nossas orações elas estão sendo respondidas. O Senhor tem sido bom, né? O Senhor tem sido bom para conosco, né? Tem nos alegrado, tem alegrado o nosso coração, tem feito coisas lindas na nossa vida. A semana passada eu não pude estar aqui, eu tirei uns dias para descansar, passei com as minhas irmãs ali em Mojimirim, alguns dias com meus sobrinhos e a minha família, né? E ainda estou me curando daquele resfriado, que foi um resfriado muito forte, fiquei no antibiótico todo esse tempo aí, e ainda tem resquício, né? Ainda estou tratando. Mas estamos aqui para falar de Jesus, amém? Eu quero agradecer as irmãs que teve em oração todo esse tempo aí por mim, os irmãos, o pastor Benedito, né, teve ali fazendo a tarde da bênção, os nossos diretores aqui, cuidou da programação na segunda-feira, né? Então hoje nós estamos aqui, ao vivo, fazendo essa live para você, tá? E que Deus abençoe vocês que estiveram ligados todo esse tempo, né? A nossa rádio aqui, a Rádio Aliança, eu senti muita falta, viu, Lilian, de não estar aqui, pular uma semana sem vir, né? A gente acha muita falta dos irmãos, é algo assim que já faz parte da nossa vida, né? Da nossa rotina e das coisas boas que Deus tem para nós. Então eu senti falta de estar aqui com vocês e estar falando, né? Mas não deixei de falar de Jesus, né? Lá onde eu estava também, eu creio que o Senhor fez uma obra ali, tirei uns dias para descansar, mas onde nós estamos, sempre nós estamos falando do Senhor e fazendo a obra de Deus, né? Então isso é algo muito importante, né? Faz parte, a obra de Deus ela tá encravada em nós, ela está entranhada na nossa alma, está dentro de nós, então a gente faz voluntariamente. Quando você vê, você já está falando, já está fazendo, né? Já está realizando a obra do Senhor, né? Então, por aqui para o Pedro compartilhar para mim, tirar o som, fazendo favor, Pedro. Pedro que socorre a gente aqui, né? Hoje eu perguntei para ele se você desligou os microfones, Pedro? Ele olhou para mim assim, sim, eu desliguei, claro! Né, Pedro? Achou que eu estava duvidando do seu trabalho, Pedro? Não. E ele faz com tanta eficiência esse trabalho aqui, né? E tiveram também o culto do aniversário dos meninos. Eu já estava chegando lá na cidade da minha irmã no dia do culto, né? Mas alguns pequenos videozinhos que eu pude acompanhar, algumas fotos, eu sei que foi uma bênção. E chegando aqui, conversei um pouco com a Lília e ela estava me relatando as coisas que Deus fez, né? Que foi uma bênção. O pastor Ezequias Silva, né, Lília? Aqui, que esteve com eles aqui. E nós seguimos fazendo a obra do Senhor. Amém? Nós, se você puder compartilhar essa live, né? Compartilhar. Tô com a língua presa aqui, né? Tá enrolado aqui. Compartilhe para que a gente alcance mais vidas, né? Tá ligado aqui comigo a minha nora, Jennifer Brito, a noiva do meu filho, tá assistindo. Um abraço, Jennifer, para você e para todos os irmãos aí de São Manuel, né? A Jennifer não mora aqui em Botucatu, mora em São Manuel e tá com a gente aqui, né? Eu quero agradecer mais uma vez, né? Eu quero agradecer ao meu pastor, porque quando eu estava indo de viagem, eu liguei para ele e falei com a Célia um pouquinho e pedi oração pro pastor. E ele fez uma oração ali por telefone que as coisas que ele pediu para Deus que acontecesse durante a minha viagem aconteceram. Então eu louvo a Deus, né? Porque, irmã, eles tiram uns dias para descansar. Sim, mas para fazer a obra de Deus também, pode ter certeza disso, né? Não tem como a gente separar uma coisa de outra. Não, como eu disse, está entranhado em nós, está dentro de nós, a obra do Senhor. Amém? Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje aqui, deixar alguns versículos a respeito do nome de Jesus. É o maior nome do universo, né? O nome... A pessoa pode ter um nome muito importante, um cargo muito elevado, ou na política, ou qualquer outra profissão que a pessoa tenha.
ser muito conhecido, ter um nome extremamente conhecido, mas por grande que seja, por importante que seja, não é como o nome de Jesus. Tá? O nome de Jesus, ele está sobre todo nome. Ele abre portas, esse nome fecha portas, esse nome cura enfermidade, esse nome expulsa demônio. No nome de Jesus, nós obtemos vitória, queridos. Então, aprenda a orar sempre em nome de Jesus. Não use ele em vão, porque às vezes a gente vê a pessoa falando por qualquer coisinha, ela fala, em nome de Jesus, né? Então, mas use com sabedoria, tá? Esse nome poderoso que é o mais importante do universo, que está acima de todos. Não há nome maior do que o dele. O Pedro, se puder deixar no jeito depois, acho que é Ademar de Campos, o nome de Jesus, para tocar depois na sequência. E é um nome poderoso, um nome que expulsa os demônios, que faz com que as coisas aconteçam mesmo, né? E você precisa usufruir desse nome, precisa saber que você tem esse trunfo maravilhoso, essa arma poderosa, que você tem o nome de Jesus com você, tá? Então aprenda a usar o nome de Jesus, a abraçar mesmo esse nome para a sua vida, tá? Nós sabemos que, eu quero deixar para vocês aqui um versículo que está na palavra de Deus, que diz assim, que o apóstolo Paulo, ele fala assim, que todo joelho nos céus deve se dobrar diante do nome de Jesus. Nos céus estão os nomes de todas as classes de seres angelicais. Todavia, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. O escritor da carta aos Hebreus comprova isso dizendo que ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos e que herdou mais excelente nome do que eles, Hebreus 1 e 4. Então, tem os anjos e aquela hierarquia de anjos ali no céu, mas o nome de Jesus está acima de todos. Fala, minha querida. Amém. A Lília está falando comigo aqui. Então, o nome de Jesus, ele está acima de todos, todo nome. E pode ser anjo importante, pode ser arcanjo, pode ser querubim, pode ser o que for. Nenhum deles está acima do Senhor Jesus. O nome de Jesus está acima de tudo isso, gente. Tá? Então, abrace nessa tarde esse nome e fique com ele para a sua vida, né? Ele diz assim também, lá em Hebreus, capítulo 7, e o verso 26, diz assim, ao falar da sublimidade de Cristo, o escritor sagrado escreve, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Gente, Jesus, o nosso sumo sacerdote, inocente, santo, imaculado, aquele sacerdote, o sumo sacerdote eterno, né? Esse maravilhoso Jesus, que está acima de todos, né? Por santo que alguém seja, não se compara ao Senhor Jesus. Ninguém foi capaz de fazer o que ele fez por nós, né? Então, desde a fundação do mundo, o Senhor Jesus, ele já foi escolhido por nós. Eu gosto quando meu filho sempre ministra, ele fala, antes que Deus houvesse haja luz, ele já disse haja cruz. Então Jesus, esse Cordeiro Santo, imaculado, esse sacerdote poderoso, maravilhoso, santo, né? Nosso intercessor, nosso advogado maravilhoso, que você possa entender essas coisas, querido, e não buscar em outros caminhos isso que somente Jesus pode te oferecer. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o caminho. É por ele que você vai chegar ao Pai. É por ele todas as coisas. Então, não tem como ter uma vida, ter salvação, ter uma vida plena, ter paz no seu coração, se existem outros deuses aí dividindo o espaço com Jesus no seu coração. Não tem como, se ele não for o primeiro. Não tem como você
ter aquela paz plena que só Ele pode dar, a certeza da vida eterna e salvação. Eu mesma já ouvi, mas como você tem tanta certeza da vida eterna? Como você sabe que você será salva? Gente, não é por mérito meu, é porque eu creio em Jesus. E a palavra de Deus me garante isso, que eu posso crer na minha salvação através de Jesus, porque Ele conquistou para mim. Ele fez o sacrifício lá naquela cruz, aquele sacrifício suficiente e cabal, não precisa de mais nada. O sacrifício de Jesus basta. Eu vejo às vezes as pessoas buscando aquela paz que somente Ele pode dar, essa paz que excede todo entendimento, em outras coisas, em outros caminhos. É tanta coisa que as pessoas acham para colocar no lugar de Jesus e nunca vai preencher, não será suficiente, mas Jesus Ele é, tá? Então que você possa entender nessa tarde que Jesus, Ele é suficiente. O apóstolo Pedro, ele pregou com autoridade, dizendo: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E em 1 Coríntios 8 e 6 também o apóstolo Paulo afirma que para nós há um só Deus, o Pai, a quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Jesus Cristo, que é o único Senhor. Então Ele é o maior no céu. Jesus é o maior no céu, o maior nome no céu. Não tem outro nome maior do que Ele. Nós lemos aqui alguns versículos que mostram isso. Então Jesus, Ele é realmente... E gente, é por fé. É por fé, você tem que acreditar, não dá para ficar provando A por A mais B, e isso e aquilo, sabe? É por fé, creia. Creia somente, o Senhor Jesus disse, né? Creia e você vai ver a glória de Deus. Você está querendo, buscando algo, querendo sentir algo que você ouve que outra pessoa sente, que outra pessoa faz, você vê a caminhada cristã de alguém e você fica até admirado, fala, poxa, eu gostaria de sentir isso. Mas tem hora, querido, que você tem que simplesmente se entregar ao amor de Deus e crer no que a palavra está falando. Creia. Sabe, sem questionamento, creia, porque vale a pena. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. E ela funciona. Realmente, ela dá resultado, tá? Ele é o maior nome na terra. Então, como eu já falei aqui no início, existem muitos nomes aqui na terra que representam a riqueza, a cultura, a fama, né? Nomes de sacerdote, profeta, apóstolo, fundadores de religiões, filósofos, cientistas, sábios, estadistas, esportistas, artistas, músicos e tantas outras celebridades. Nós podemos ver aqui pessoas famosíssimas, né? Porém, o nome de Jesus está bem acima de todos os nomes. Em Atos 4:12, o apóstolo Pedro afirmou com autoridade dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Não há, gente, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. Então, assim, se você ainda tem dúvidas em alguma coisa, tá procurando outros caminhos, sabe? E eu não quero falar aqui quais caminhos são esses, porque por uma questão de ética também, tá? Mas assim, a pessoa ela se afunda em cada coisa que a gente vê, que não é Jesus. Se apegue a Jesus. Não tem outro nome, não tem outro pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Não há aqui na terra outro nome mais importante. Então, deixe essa verdade entrar no seu coração e se entregue a esse Senhor maravilhoso, né? Em Mateus 1:21, o anjo do Senhor disse a José a respeito de Maria: ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então o anjo visita lá o José e falando para o José a respeito de Jesus. Então, gente, tá tão claro, né? É tão óbvio. Se você não consegue entender, peça para o Senhor: Senhor,
põe luz na minha mente, põe luz nos meus caminhos, me dá entendimento. Lá no livro de Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá, a todos Ele dá, sabe? E dá de uma forma assim maravilhosa. Peça para o Senhor abrir a sua mente para que você possa entender essa palavra e creia, simplesmente creia, não deixe o inimigo confundir a sua mente, mas confie no Senhor. Em Atos 2:22, a Bíblia diz, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer ser salvo dessa situação difícil, desse problema? Quer ser salvo para a vida eterna e poder cantar com alegria aqui já? Gente, não é que nós vamos ser salvos lá depois que a gente morrer, não. É enquanto nós estamos vivos. A gente crê no Senhor Jesus enquanto nós estamos aqui para a salvação. Então, não é difícil. A graça ela é tão maravilhosa, é tão simples que as pessoas às vezes confundem e acham que tem que fazer algo mais, que tem que fazer mais um sacrifício, que tem que fazer isso, fazer aquilo para ser salvo. Não tem necessidade disso. A gente vai fazer boas obras, a gente ora, jejua, porque nós somos salvos. E aí sim a gente vai buscar essas coisas para se aproximar de Deus, para ter mais comunhão com Ele. Às vezes você está numa batalha, está numa luta difícil, você não está conseguindo vencer, então você vai orar, vai jejuar e vai buscar entendimento de Deus e Ele vai te dar a direção pela palavra de Deus. Então, é para isso, sabe? Mas salvação Jesus já conquistou, tá? Então, a palavra está dizendo aqui, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ai, meu Deus, que coisa mais linda e maravilhosa, né? Eu me lembrei aqui do salmista, o Davi, né? Quando ele foi enfrentar o gigante Golias, e ele olha para o gigante e ele fala assim, você vem a mim com vara, paus, espada, você vem a mim com essas armas aí, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É assim, queridos, é no nome dele que nós vamos contra os nossos adversários espirituais, os nossos inimigos espirituais, sabe, essas lutas que vêm na nossa vida. É no nome de Jesus que a gente vai. Use o nome de Jesus, sabe, faça uso desse nome para que você vença. E não tenha vergonha de se lançar mesmo nos pés dele, de ter comunhão com ele. Em 1 João 2,12, o apóstolo descreve assim, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Somente o nome de Jesus salva e perdoa pecados aqui na terra. Somente o nome de Jesus, não há outro, sabe? Algo tão perfeito, tão completo o que é o nome de Jesus, que não precisa de mais nada. Então, precisa de perdão de pecado? É em nome de Jesus. Peça perdão em nome de Jesus. Se lance nos pés deles e peça cura em nome de Jesus. Peça para o Pai em nome de Jesus. Não tem intermediário. Sabe, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem mais ninguém aí nesse meio, não. Os anjos estão aí a serviço de Deus, a serviço dos homens também, sabe? Mas para orar, para buscar, interceder, é o Senhor Jesus. Aqui está falando, está claro na palavra. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. 1 João 2,12. Por causa do seu nome. Somente o nome de Jesus salva e perdoa o pecado, gente. Somente esse nome. Não tem outro jeito, não tem outro sacrifício, não tem outro sacrilégio, não tem outra coisa que você possa fazer para que seu pecado seja perdoado. Mas o nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, aleluia, eles são sim perdoados, tá? Então nós temos que estar caminhando na nossa caminhada cristã, sabendo que esse nome, ele é poderoso no céu, na terra, como nós acabamos de ver aqui, e embaixo da terra. Efésios capítulo 4, verso 9, o apóstolo Paulo afirma que também havia descido do Senhor Jesus, ele está falando aqui, até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, também lá embaixo da terra, no Hades, como ele está falando aqui, local
onde ficam os mortos, e no Hades, e também numa região de abismo, onde existe o Tártaro, né? Que estão os demônios ali, alguns anjos aprisionados. Então, lá também o nome de Jesus é maior de todos, está aqui na Bíblia, está citando o versículo aqui. Então, acima lá no céu, aqui na terra e lá embaixo da terra, é o nome de Jesus que está sobre todo nome. Tá? E o Senhor Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão os demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vai evangelizar. Então, assim, a palavra do Senhor, ela é clara, e o Senhor Jesus nos dá toda a orientação que nós precisamos. E aqui, se você precisa vencer uma batalha, na família, no trabalho, seja lá onde quer que seja, na mente, no coração, você precisa do nome de Jesus. Faça uso disso, gente, pelo amor de Deus. Faça uso, porque está claro aqui, está falando, né? Não tem como você correr dessa grande verdade aqui. Vai sofrer se correr dessa verdade. Não existe outra verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você quer ter vida? É Jesus. Você quer estar no caminho? É Jesus. Você quer estar na verdade, não quer estar enganado? É Jesus. Não tem outro jeito. É apenas Ele. Aqui também tem mais um versículo que eu quero deixar para vocês aqui, que o apóstolo Pedro fala, que 1 Pedro 3:22, ele afirma assim: depois de ir para o céu, à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Gente, tudo está subordinado, tudo está embaixo do poder dele. Então não tenha medo. Às vezes eu vejo a pessoa falando assim, o inimigo está furioso. Ele é furioso desde que ele existe, né? O inimigo está furioso. Ele é mesmo, gente. Então, o que nós temos que estar olhando é para o nome de Jesus, é para o poder que há no nome de Jesus, e fazer uso disso e viver uma vida em conformidade com a palavra, procurar, né, o mais possível se alinhar com a palavra de Deus, para que a gente obtenha as nossas vitórias. E colocando tudo na presença de Deus, em nome de Jesus, você vai colocando. Comece hoje isso. Comece uma campanha hoje, termine só quando você morrer, tá? Comece hoje a orar por sua família em nome de Jesus, por sua casa em nome de Jesus, pelos seus bens, pela sua saúde, e vai colocando, vai orando. Você vai ver como que as coisas vão amenizando. Aconteceu algo na esquina da minha casa, é uma casa de esquina, e eu vi que aconteceu uma briga muito feia. Mas muito feia mesmo, um se pegando, a gente, meu Deus do céu, eu acho que um ia matar o outro ali, na esquina ali, de casa. E o meu filho saiu na porta de casa e só estendeu as duas mãos, falou: para, em nome de Jesus, para. Aquilo cessou, parou imediatamente, e cada um foi para o seu lugar. Eu fiquei impactada com aquilo, vi a fé do meu filho, também foi criado assim, né, a usar mesmo da fé. Mas, gente, o nome de Jesus, ele é muito poderoso. Se tem uma situação difícil no seu serviço que você já vem enfrentando, isso vem se arrastando há anos e você não consegue, pois você vai chegar lá amanhã, ou se você está aí hoje ainda, hoje mesmo, tá, vai chegar, vai falar: isso vai parar em nome de Jesus, acaba aqui hoje. Em nome de Jesus. Gente, porque a gente vai levando a situação, vai se arrastando, vai indo, e a gente vai achando que aquilo é normal, e não é normal. Tem coisa que não é normal. Você precisa lutar com as armas espirituais. Então chega e dá uma ordem para esses demônios. Em nome de Jesus, chega. Porque às vezes uma pessoa começa a perseguir a outra e aquilo vai se arrastando. E você, ao invés de ir para o lado espiritual, começa a lutar contra a carne. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades. Que esse Jesus que eu acabei de ler aqui na Bíblia, ele já venceu. Já está tudo subordinado debaixo dos pés dele. Já está vencido, querido. Agora você tome posse da sua vitória em nome de Jesus nessa tarde. E vença, chega no trabalho e fala: isso aqui, eu estou dando uma ordem em nome de Jesus, isso aqui para hoje. Na sua casa. Às vezes a pessoa não permite que você ore por ela, né? Dependendo do familiar, não vai permitir. Mas a hora que dormir, se você puder, devagarzinho, você vai lá e põe a mão e dá uma ordem em nome de Jesus.
tá? Eu já orei para a pessoa dormir, não sei que a pessoa chegou a estremecer na hora. Já coloquei a mão na cabeça de pessoas, assim, chegava no lar para visitar, a pessoa estava dormindo, deixa eu dormir. A hora que eu orava, que expulsava, eu estremecia tudo, que você via que o mal tinha saído. Então, gente, olha, faça uso desse nome, dê ordem no nome de Jesus. Essa enfermidade que não sara, que fica aí se repetindo constantemente e voltando, em nome de Jesus. Hoje é dia de vitória, é dia de saúde, é dia de bênção para você, é dia de você fazer uso dessa palavra e aproveitar. Sabe, eu sempre ouço que às vezes Deus ele abre assim uma porta naquele dia, naquele momento daquela mensagem, e aí você tem que aproveitar e absorver e receber essa bênção. Então nessa tarde você está aprendendo isso. Se você já sabia, você está aí reforçando aquilo que você já sabia, relembrando o que você já sabia, mas faça uso da palavra, dê ordem, em nome de Jesus. Essa enfermidade, ela não vai prevalecer mais, a partir de hoje vai cair por terra, e mesmo que você não veja aquela melhor, amanhã você vai, ora de novo e vai dando ordem em nome de Jesus, porque no nome de Jesus essas coisas têm que cair por terra, gente. O mal não pode prevalecer, os demônios não prevalecem ao nome de Jesus. Eles não podem prevalecer, só prevalece se a gente deixar e dar liberdade e não saber o nosso lugar. Mas o nosso lugar é onde? É escondido em Cristo Jesus, fazendo uso da palavra de Deus, fazendo uso do poder de Deus que Ele nos outorgou. Ele me deu para mim e para você autoridade para expulsar os demônios. Expulse da sua casa, da sua vida, da sua saúde, do seu trabalho, dos seus negócios, da vida de um amigo que você sabe que está sofrendo. Cita o nome dele na oração, em nome de Jesus, fique liberto, tá? Então, se a gente está indo para a igreja, está indo nos cultos, tudo, mas o inimigo ainda continua fazendo algazarra em alguma área da nossa vida, porque a gente não está fazendo o uso devido do nome de Jesus, o devido uso da palavra de Deus. Ore, jejue, busque e dê ordem em nome de Jesus. Amém? Que você seja muito abençoado, seja muito vitorioso. Tá? Então, porque o nome de Jesus ele é poderoso, né? A palavra do Senhor ela é tão poderosa, gente, tão poderosa, que quando você toma, você se enche dela. O Senhor Jesus disse: aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Deixa esse rio de água viva fluir do seu interior também. Deixa fluir de dentro de você, mas creia em Jesus como diz as Escrituras. Creia, se você crê como diz as Escrituras, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu Salvador, esse rio de água viva vai fluir do seu interior e você vai ter uma vida plena, né? Uma vida plena na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Quero orar por você agora neste momento. Agradecer aqui quem está acompanhando a gente na live, tá aqui comigo a Jennifer, a Rosimeire, a Sueli, que eu tô vendo aqui, minha amiga. Elas estão, é o que apareceu para mim aqui, tá, gente? Então, você compartilha essa live também para que mais vidas sejam alcançadas. Depois as pessoas chegam do trabalho e vai assistir com calma logo mais à noite. Mas eu tô mandando um abraço para todos vocês que estão acompanhando e para o seu nome também, que não aparece aqui, mas que você com certeza está acompanhando aí, tá bom? Vamos orar. No nome de Jesus, se você tiver a oportunidade nesse momento de dobrar o seu joelho, de se desconectar de tudo, entrar no teu quarto, fechar a porta e orar comigo, será muito bom. Se você não tem essa oportunidade, está no trabalho, que você fique ligadinho aí, tá? Mas nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Querido Deus, nós oramos agora por essas vidas, Pai, que me acompanham nessa live, Senhor, ou que me acompanha aqui pelo aplicativo da rádio, apenas ouvindo, Senhor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, por essas vidas que depois também mais tarde vão assistir pela TV, enfim, que todas sejam alcançadas. E eu peço a Ti, Pai, nós agora, tanto eu como o meu ouvinte lá do outro lado, está aí ligado com o Senhor agora, dando ordem para esse demônio que tem perturbado essa família. No nome de Jesus, nós expulsamos agora todo o mal que tem adentrado nessa casa, que tem
causado, Senhor, muita confusão entre o pai e filho, entre marido e mulher. Nós expulsamos agora em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para visitar agora, Senhor, esse lar, essa casa, Senhor, esse quintal. Todos os cômodos dessa casa sejam tocados pelo Senhor. E se houver, Senhor, algum resquício do mal aí, que o Senhor expulse agora de dentro dessa casa, em nome de Jesus, e chegue a paz. Que essa pessoa possa sentir o ambiente mais leve, o ar mais leve, mais calmo, mais tranquilo, porque chegou a paz do Senhor Jesus aí. Visita essa saúde, meu Deus, dessa pessoa, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Se houver enfermidade, Senhor, que o Senhor esteja repreendendo agora, expulsando esse mal, em nome de Jesus. Manda embora agora, Senhor, todo mal. Jesus querido, nós oramos que o Senhor alcance o comércio dessa pessoa, o trabalho dela, Senhor. Dá uma ordem, meu Deus, para esse demônio que tem perturbado, que ele saia, em nome de Jesus. Bata em retirada todo o mal, e nós declaramos a bênção e a vitória para todos agora, e o nome de Jesus seja glorificado em cada vida, para a glória de Deus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, queridos. Amém. Eu quero deixar aqui agora os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, né, Pedro? Aqui. Esse que está aqui atrás também? Não. É o recadinho do pastor que ele pôs aqui, né? Ceifeiros da Última Hora, com o pastor Cristiano. Gente, o pastor Cristiano faz um trabalho com jovens, enfim, com dependente químico. Tem um dependente químico na família? Procura o pastor Cristiano. 14996324387. E se você também quiser contribuir com essa obra, entre em contato com ele, Ceifeiros da Última Hora, e você vai poder contribuir. E ore também, interceda por ele, ore pelo ministério dele e por essas vidas, né, que precisam tanto. Leonice Laureano Bolos e Doces. Gente, eu parei com as encomendas de bolo por encomenda, não faço mais. Mas agora, eu voltei de viagem, né, agora vamos nos programar aí, e tá vindo aí o Festival de Fatias, tá bom? Então vocês aguardem, que vai ter aquele Festival de Fatias, aquele monte de bolo exposto, assim, para você escolher qual você quer, um pedaço, e levar para casa para saborear, tá bom? E também depois, no decorrer da semana, vamos ter outras coisas no delivery também. 14988207345. Transporte escolar Anjinho, tio Anderson. 14996495255 ou 14998442499. Sorveteria Naturais 3815-2809. AB Informática Ângelo 14997766804, Rua 21 de Abril 382, na Vila Mariana. A doutora Marta Canata, psicóloga clínica, ela faz terapia para casais, para adultos, crianças e adolescentes. 1499694-2984. Terapeuta Marta Paiva. Um abraço para as Martas aqui, né? Essas queridas. 14997167761. Salão de Cabeleireira Thelma Amaral, 14997582985. Adriele Estúdio Madame Delumo, 14996259838. Esses são os apoiadores da Rádio Aliança. Quero deixar para vocês os nossos avisos ali da Igreja do Tanquinho. Ali nós temos cultos todas as quartas às 15 horas. Quarta passada o pastor Benedito que fez, mas nessa quarta já estou aqui, pelo favor e misericórdia de Deus. Se Deus quiser, nós estaremos lá. Quarta-feira nós estaremos ali. Será, acho que, o 4º dia da campanha de oração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Estamos orando, estamos em campanha de oração e cremos no milagre de Deus e convidamos você para estar com a gente ali, né? Para orar por sua família, enfim, por seu ministério, por tudo que você precisa, né? Buscar o Senhor, gente. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Você não tem outro caminho. A pessoa, às vezes, ela fala assim, não vou incomodar Deus, né? Não vou buscar o Senhor. Deus tem tantas coisas para se preocupar. Meu Deus do céu. O que você faz sem Deus?
vai buscar o Senhor, se lança nos pés dele e esteja ali buscando ao Senhor. Todas as quartas, 15 horas, nós estamos ali. Todas as quintas-feiras, às 19h30, também tem o culto ali com a irmã Silvia Correia. E aos domingos, às 18 horas, o pastor Benedito está ali com a orquestra, tocando os hinos da harpa, lindamente, né? Toca a nossa orquestra ali. E o culto domingo às 18 horas. Nas terças-feiras, eu acho que o pastor faz o culto, faz ensinamento ali da música e também o ensaio do coral nas terças-feiras, tá bom? Ficamos localizados na rua Palmiro Biazon, número 20, no bairro do Tanquinho, tá bom? Você está convidado a vir nos fazer uma visita, conhecer a nossa igreja e ser edificado, né? E ser abençoado. O pastor Benedito sempre falava isso, né? Que a gente estando ali, a gente corre um risco muito sério, o risco de ser abençoado, tá? Então, você corre esse risco de estar na casa do Senhor e ser abençoado. Pedro, muito obrigada por mexer aqui na técnica, tá fazendo com tanta excelência. Nós estamos encerrando aqui a nossa live. Eu peço perdão por minha voz, que ainda não voltou totalmente, ainda não está 100%, mas estamos aqui falando de Jesus, né? Estamos aqui expulsando os demônios, em nome de Jesus, mandando tudo embora, né, Pedro? Tudo que não vem de Deus, saia, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, queridos. Até a próxima, se Deus nos permitir.